Criados há 4 anos, os núcleos de justiça 4.0 operam de maneira remota, totalmente digital, dispensando até a presença física em audiências e julgamentos. Como funcionam e qual é o objetivo da iniciativa? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber aqui 2 juízes convocados para atuar no Núcleo 4.0 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Os magistrados Haroldo André Toscano de Oliveira e Mauro Ryuji Yamane. Obrigado, senhores, pela presença. É um prazer recebê-los aqui. Bom, e a você que nos acompanha, inscreva-se em nosso canal no YouTube e deixe lá suas sugestões e comentários que serão bem-vindos. Bom, doutor Haroldo, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais instituiu esse Núcleo de Justiça 4.0, por que 4.0, que refere então à cooperação judiciária, né? Que tipo de ferramenta é essa e como que ela pode contribuir para essa agilidade no processo na prestação jurisdicional? O Núcleo 4.0 criminal foi criado para desobstruir a justiça onde ela estiver congestionada. No primeiro momento, em Minas Gerais, foi utilizado o Núcleo 4.0 para os agravos em execução penal. Ou seja, aquelas decisões do juiz de primeiro grau referentes a toda e qualquer insatisfação relativa à execução penal. E esses recursos foram dirigidos ao Núcleo 4.0. Na ocasião, estávamos eu e o colega Richardson, posteriormente a doutora Kênia, e tivemos a grata satisfação de zerarmos com todo o acervo dos agravos em execução penal. Foi uma experiência muito satisfatória e muito honrosa para a minha pessoa e também para os colegas envolvidos. Muito bem. Doutor Mauro, de acordo com essa resolução do Conselho Nacional de Justiça, né, os processos desse núcleo tramitam de maneira 100% digital, né? O que isso representa e quais são os atos que são realizados nesse sentido? Sim, realmente é um grande avanço essa utilização do sistema digital, porque isso traz uma celeridade, traz uma agilidade. Os votos, eles andam de forma virtual, né, como o próprio nome diz, e não há perda de tempo do processo ser encaminhado, por exemplo, para a Procuradoria ou para os demais julgadores. Então, isso traz realmente uma agilidade muito grande e também uma forma de permitir uma massificação maior das decisões, onde nós pegamos casos semelhantes e podemos dar uma decisão mais ou menos parecida e julgar um número maior. Chamada demanda repetitiva, é isso? Sim. Nós temos também alguns casos que são parecidos, obviamente, cada processo tem a sua peculiaridade. Mas, via de regra, esse processo mais moderno permite que o judiciário tenha uma resposta maior, mais rápida. Certo. Doutor Haroldo, em qual fase do processo o núcleo pode atuar? Até julgamento? Sim, até o julgamento. O julgamento, no que diz respeito aos processos envolvidos, o nosso especificamente, 4.0 do segundo grau, né? Nós julgamos recursos de decisões tomadas pelo primeiro grau de jurisdição. Nós somos relatores, eu e o doutor Mauro, dos processos, e funcionam desembargadores, diversos desembargadores, como revisores e vogais. O senhor diz que está na área criminal, mas existem outras áreas de atuação do núcleo 4.0? 4.0 família, 4.0 direito privado. É como eu falei anteriormente, onde estiver congestionado, lá estará o 4.0 para resolver com êxito a questão da obstrução da justiça. Então, Mauro, a respeito dessa dispensa da presença física, né, até em julgamentos, isso pode, de alguma forma, levar alguém a reclamar
direito de defesa teria sido cerceado, teria sido reduzido? Como é que o senhor vê isso? Eu entendo que não, Orion, pelo seguinte, porque todo processo que é julgado em primeira instância ou em segunda instância, sempre há a presença do defensor, sempre. Isso é uma garantia constitucional. Então, o que não se faz nesse tipo de atuação do núcleo é onde não há possibilidade, por exemplo, do advogado fazer a sustentação oral presencial, mas ele pode fazer a sustentação oral virtual. Então, onde os julgadores irão escutar o que a defesa tem a falar, né? E a única diferença, a meu ver, é só a presença física. Então, não há nenhum prejuízo, pelo contrário, traz mais agilidade. Certo. Poderia Por complementar? favor. Esse julgamento através, ou seja virtual ou por videoconferência, só traz benefício, porque Minas é um estado de tamanho continental. Vamos supor, um advogado, defensor público, lá de Manga, Montalvânia e outros rincões de Minas Gerais, não precisam se deslocar até a capital para sustentar e defender seu cliente ou assistido. Tudo é feito por videoconferência, sem qualquer prejuízo ao direito de ampla defesa e do contraditório. Supera as distâncias, né? Exatamente. Agora, é preciso haver uma concordância das partes de que o sistema seja virtual ou não? Não, deixa eu deixar bem esclarecido também. Os processos geralmente são julgados de forma virtual e quando há oposição ao julgamento virtual, ou seja, o advogado ou defensor público faz questão de fazer sustentação oral. Aí, então, ele é encaminhado para uma sessão que tenha videoconferência. Então, ele pode, sim, mostrar seu trabalho por videoconferência. Mas uma vez também iniciar a tramitação de um processo, não há como depois desistir desse processo, né? Da forma como fazer dessa opção, né? Não. Tá bom. Doutor Mauro, onde que atua o Núcleo 4.0 em Minas Gerais? Nas duas instâncias? Porque a gente sabe que algumas comarcas do interior, as mais afastadas, como até o senhor comentou aqui, elas não têm varas especializadas. Muitas vezes apenas um juiz ou uma juíza que atua ali para atender a todas as demandas nas questões familiares, civis, criminais, enfim, saúde, empresarial. Onde é que está, então, esse Núcleo 4.0? Como é que ele se encaixa ali? O núcleo ele existe tanto na primeira quanto na segunda instância. Tá? No nosso caso aqui, eu e do Haroldo, nós estamos na segunda instância, atuando a nível de Tribunal de Justiça, apreciando os recursos que vêm da primeira instância. Na primeira instância também nós temos alguns gargalos, nós temos comarcas que têm maiores dificuldades, comarcas que têm algum acúmulo de acervo. Então, existe essa necessidade de ter um auxílio. Então, o Tribunal de Justiça, sensível a isso, tem criado esse núcleo também na primeira instância, e atendendo Belo Horizonte, atendendo todo o interior. E tem tido um grande sucesso. É muito importante esclarecer que o Judiciário tem ciência que existem gargalos, mas que também existem várias maneiras e está sendo buscado para tentar desafogar isso. Que uma das finalidades da justiça é exatamente nós praticarmos aquela justiça eficaz e rápida. Né? Então, esses núcleos têm uma importância muito grande. Sem dúvida. E tem muita concorrência, doutor Haroldo, porque a gente sabe que nesse processo aí de carga, né, carga processual aí, existem muitas demandas repetitivas, né? E como é que lida-se com isso, levando em conta que há aquela questão de litigância de má-fé, alguém que fica testando o próprio judiciário para, de alguma forma, obter algum benefício? Nós temos mecanismos para evitar demandas predatórias e repetitivas, né? Isso, a inteligência do tribunal é capaz plenamente de solucionar isso. E chegando até nós, a gente também resolve isso, identifica, mas assim, através da inteligência isso é resolvido. Orion, só mencionando, complementando a fala do Mauro, eu tenho a lhe dizer que
de experiências exitosas do núcleo 4.0 do primeiro grau, principalmente nas questões de Brumadinho, vários, e também no aspecto de justiça criminal, júris que não eram feitos há vários anos. Aí o núcleo 0.0 foi lá da primeira instância e resolveu, fez o júri, deu a resposta da justiça, aquelas questões que afligiam a população. Então, é um sucesso, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau. Só para complementar aqui, a resposta do Haroldo, eu participei também do núcleo 4.0. Como titular em Divinópolis, eu presidi julgamentos aqui em Belo Horizonte, presidi em Pitangui, presidi em Pompéu. Ou seja, não só eu, como vários colegas, né? E realmente é muito importante essa participação e a satisfação que nós temos em saber que estamos contribuindo para a diminuição dos processos aqui. E como é que é essa experiência do senhor, que é juiz de primeira instância e agora já está na segunda instância? Muda a forma de atuação? Muda. A responsabilidade ela é muito maior, porque a decisão da segunda instância ela abrange o Estado. Então, o peso é maior, né? Porque uma decisão tomada na primeira instância, ela vai atingir somente aquela parte ou somente aquele local. Já uma decisão colegiada em segunda instância já é diferente. Ela vira uma referência para o Estado. É um acórdão, né? Um acordo de várias... Exatamente. São quase que vira assim, um desembargador também ali, né? Isso, atua como desembargador. Exatamente. A nossa atuação é como desembargador, não é plena, porque nós só atuamos na fase de relatar os processos. Mas a responsabilidade ela é a mesma. Mas dizendo que também a satisfação é muito grande. Porque existem questões de alta relevância, questões muito interessantes. E para quem gosta do direito, né, Haroldo? Nós temos situações ali que nós temos que estudar bastante, mas traz aquela realização de saber que a gente está fazendo a justiça naquele caso mais sensível. E essa nova experiência, esse novo conhecimento, ele foi seguido de um reconhecimento do trabalho dos senhores também, onde vocês estavam atuando. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui agora. Gostaria que no próximo bloco, doutor Haroldo, o senhor falasse um pouco mais sobre os resultados, né? Objetivamente, falando os resultados aí das demandas aí, dos recursos, e também sobre o tempo médio dessas soluções. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar o trabalho do Núcleo 4.0 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, uma iniciativa que busca agilizar os processos através aí do meio digital. Nós estamos recebendo aqui hoje os juízes convocados para esse Núcleo 4.0 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, os juízes Haroldo André Toscano de Oliveira e Mauro Riuji Yamani. Bom, doutor Haroldo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dos resultados, efetivamente resultados desse núcleo 4.0. Existe uma média do tempo de soluções que ele apresenta? Olha, a gente procura... Não tem média, porque cada processo é uma complexidade em si. Tem uma vida própria, né? Então, mas assim, o intuito do 4.0 é o julgamento rápido. E nós temos uma equipe formidável, muito valorosa, que nos ajuda muito através de mapeamento de jurisprudência, do nosso tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais também que recebem aquela mesma matéria que nos é imposta para análise. Então, é importante registrar nosso agradecimento imenso à nossa equipe também. E outra coisa que é importante que seja frisada é o alinhamento entre os juízes convocados para atuar no 4.0, no que diz respeito ao alinhamento das decisões, para não correr risco de decisões judiciais díspares
A gente, claro, cada um tem o seu entendimento sobre um determinado processo, uma questão jurídica, mas buscamos, na medida do possível, o alinhamento. Muito bem. Eu sei que o senhor tem de memória, ou até, se for possível, uma colinha aí, saber sobre esses números, os resultados, quantos processos já foram julgados, a taxa de congestionamento, como é que está isso aí? O que o senhor trouxe para nós? Foram distribuídos eu estou falando da minha parte, não do Sim, seria o quê? 3 do anos? colega, mais de 3 anos e meio, né? Certo. Eu julguei aliás, especificamente 16.713 processos. É um número bastante considerável, né? Então, quer dizer, mas o marco histórico da minha participação aqui é ter conseguido zerar os recursos de agravo em execução. Isso foi muito bacana, distensionou o ambiente carcerário, cada um teve seu direito reconhecido, e isso foi muito importante para o Poder Judiciário de Minas Gerais. Isso é importante, doutor Mauro, para quem está detido, quem está cumprindo uma pena, saber que está sendo acolhida ou atendida, observada, um direito seu, é fundamental para quem processa, até para o ambiente, né? O ambiente prisional ficar em paz, né? Pacificar essa situação. Sim, é verdade, Orion. Inclusive, quando eu atuei também na execução penal em primeira instância, eu lembro que os presos, eles ficavam contando os dias para a obtenção do benefício. E é uma coisa que eles não aceitam, com razão, que esse prazo seja ultrapassado. Lógico. Então, a matemática aí é muito importante. Por isso que esse papel que vem sendo cumprido pelo núcleo, ele é muito relevante. Então, isso é até importante até para essa recuperação, digamos, essa reinserção social dele acontecer de maneira, né, tranquila, né, pacífica. Exatamente. E também diminui a tensão social, a tensão carcerária, né? Onde o sujeito, mesmo sabendo que ele cometeu um crime e ele está pagando por aquilo, ele sabe que ele vai ter o direito dele também reconhecido. Então, é muito importante isso, esse andamento processual, essa finalidade do núcleo, que é trazer um pouquinho mais essa tranquilidade social. Muito bem. Doutor Haroldo, o senhor falou sobre a questão do alinhamento dos pensamentos, das decisões, que uma vez numa vara, numa comarca, o senhor é o juiz da sentença e praticamente ali é quase que solitariamente você tem que tomar uma decisão, né? Sim. Já no colegiado, no tribunal, existe ali um debate entre os membros integrantes daquela Câmara? Claro, como é que funciona? Existe sim, o alinhamento de posições. Eu digo, e eu tive uma experiência recente aí, de um julgamento ocorrido há 2 ou 3 semanas atrás. Eu, como relator, dei um voto, o revisor divergiu e eu aderi à divergência, porque o voto dele estava melhor que o meu. Ele convenceu o senhor de que... Claro, então tem que ter essa noção que nosso voto não tem que prevalecer sempre. Às vezes o voto do colega é melhor que o nosso e temos que aderir e mudar de opinião para aderir à opinião do colega. Isso advém do aperfeiçoamento do direito, né? Daquela compreensão, Isso. Da interpretação até do caso envolvido, né? A votação em órgão colegiado é sempre assim, dinâmica. A gente, o colega diverge, a gente concorda, a gente dá o voto e ele não tem às vezes a mesma posição e ele muda dele, concorda também. É assim. Como é que é a experiência do senhor, doutor Mauro? Eu penso o seguinte em relação a esse tema aqui. Obviamente, cada julgador tem a forma de ver uma questão. Isso é natural do ser humano. Porém, a finalidade nossa, isso eu sempre digo desde quando eu comecei na magistratura, é resolver os problemas. Não é ficar criando problemas ou ficar criando casos ou sustentar uma tese que, de repente, seja uma tese que não seja muito aceitável. Ou vai seja, ser revista depois. Exatamente. Então, o julgador, de primeira ou de segunda instância, tem que ter, acima de tudo, bom senso. E é esse bom senso que o Haroldo vem falando aqui, ele vem utilizando, eu venho acompanhando o trabalho dele,
E é exatamente isso. Nós temos um equilíbrio no julgamento e entender que muitas vezes nós abrimos mão daquilo que nós pensamos em detrimento da resolução dos conflitos. Porque não adianta também toda hora eu ficar suscitando ou ficar contrariando ou pensando, não, eu penso desse jeito e pronto, acabou. E cria-se uma celeuma em relação a algo que não há necessidade. Tá? Então, por isso que, reforçando, a finalidade nossa é resolução de conflitos, não é ficar criando ou ampliando conflitos. Esse é o digamos assim, o destinatário final, né? A missão principal. Agora, Tom Mauro, os senhores estão cooperando neste ano na questão dos processos relativos à violência doméstica, né? Sim. A gente vê pela imprensa que os casos estão aumentando de maneira descontrolada. Por quê? É possível? Existe alguma solução para isso, para reverter isso? Orion, nós temos percebido que as mulheres elas estão se conscientizando cada vez mais dos seus direitos, principalmente em relação à violência doméstica. Por isso que está havendo um aumento da procura das medidas protetivas. Existe hoje uma maior consciência da vítima ter que acessar lá, da vítima saber que tem o direito à assistência do Estado em relação a isso. Nós tivemos uma experiência lá em Divinópolis por mais de 25 anos, e especificamente com a Lei Maria da Penha, 9 anos seguidos. E nós conseguimos uma diminuição desses números. Então, ali foram utilizados alguns mecanismos. Por exemplo, muita rapidez na concessão das medidas protetivas. A vítima, quando procura a autoridade policial, ela já está angustiada, está no limite. Então, nós desenvolvemos um sistema, juntamente com os outros órgãos de defesa social, ou seja, a rede, exatamente, o Ministério Público, os próprios serventuários, de agilizar a concessão dessa medida protetiva. Então, com 4 dias, 5 dias, no máximo, a vítima já estava com as medidas protetivas em mãos. Outro ponto também, a adoção de muito rigor em relação à quebra da medida protetiva. Via de regra, o sujeito descumpria a medida protetiva, era decretada a prisão. Isso causou o quê? Causou o efeito radar de trânsito, que a gente chama. Ou efeito pedagógico. Também. Como é que é isso? Como é que é isso? Eu vim agora para Belo Horizonte, eu passei pelos radares, eu vi que todo mundo diminuía a velocidade. Ninguém passava acima do limite. Em relação a Maria da Penha, as medidas protetivas, estava ocorrendo o mesmo fenômeno, ainda está ocorrendo lá em Divinópolis isso. O sujeito recebe as medidas protetivas, ele toma um choque, ele fala, opa, se eu descumprir, o próximo passo meu vai ser a prisão. É um limite ali. É um limite, exatamente. E tem funcionado muito bem, sendo que 90% das situações, o suposto agressor, ao receber as medidas, orientado pelo oficial de justiça que vai e explica, ele cessa a agressão. 90%. É um efeito positivo, né? Exatamente. Doutor, nós estamos na reta final do nosso programa. Tem outra questão também que envolve esse trabalho dos senhores hoje, que é relativa aos atos infracionais da infância e juventude. Qual que é a situação? Não, nosso núcleo está com o acervo da nona Câmara Criminal, que foi desespecializada. Essa Câmara era especializada em ato infracional, né? Nas questões atinentes a atos infracionais de menores de 18 anos, obviamente, as questões de violência doméstica e execução penal, né? Execução penal, como eu digo, já foi solucionada, né? E não vem mais para a gente. Então, a gente tem ato infracional e questões de Maria da Penha. Ato infracional, a gente sempre tem que saber que o adolescente tem uma proteção constitucional, é uma pessoa em desenvolvimento. Está crescendo, então a gente tem rápido, que, né? Dar todas as oportunidades, saber, lógico, o tratamento nunca pode ser igual ao tratamento de uma pessoa que comete um crime, porque eles é uma pessoa em desenvolvimento e a lei fala em absoluta prioridade ao atendimento ao menor infrator. É melhor aprender agora do que depois ter que rever tudo. Doutor Mauro, os tribunais avaliam os trabalhos, o desempenho dos núcleos
de Justiça 4.0 e as unidades também, as unidades físicas que podem receber ou merecer esse tratamento do núcleo 4.0? Sim, existe uma sistemática pela administração do tribunal que mensalmente faz uma avaliação, não só em segunda instância, mas em primeira instância também. Então, quando existem esses gargalos, existe a necessidade da atuação do núcleo, aí o tribunal faz esse encaminhamento em relação ao setor para que comece a cooperação. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o juiz Haroldo Toscano e também Mauro Ryuji Yamane sobre a importância dessa ferramenta chamada Núcleo 4.0, que foi criada para dar mais agilidade às demandas onde há uma sobrecarga processual, buscando de maneira digital resolver dar soluções a esses conflitos. Doutor Haroldo, doutor Mauro, muito obrigado. Foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, eu agradeço a mais especialmente por ter nos dado essa oportunidade. Agradeço também ao Tribunal de Justiça por reconhecer nosso serviço e também acreditar em nós para resolvermos essas inúmeras questões que são postas para apreciação. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Parabéns pelo trabalho. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista no canal da AMAGE, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui, obrigado e até a próxima.